Depois que veio o convite para poder apresentar hoje aqui, nós ficamos em dúvida com relação a nome, o que fazer, o que escolher. E nós optamos por dois tipos de apresentação. Um deles vai se chamar Mergulho e Companhia. E nós vamos ter algumas coisas relativas a isso. E a outra parte vai ser, não, é Mergulho e Ação e Mandiário e Companhia. É o primeiro dia a gente fica assim, né? Quem sou eu? Marco Antônio Fusco. Eu sou um mergulhador profissional, sou Dive Master há 209 anos. E o cabelo branco aqui ajuda a dizer, né? E eu sou diretor executivo da Tutti Buffet e da Mandiária e Refeições. A nossa proposta aqui de apresentação é justamente nesses dois assuntos que eu entendo bastante, que é mergulho, e a gente vai contar com algumas pessoas de primeira linha aqui para nos ajudar, e vamos contar também na área de alimentação com pessoas e com imagens e com receitas, etc., bastante interessantes. Eu trouxe hoje aqui o meu amigo Serginho. O Serginho ele não vai concordar comigo, mas ele é um pouco lendário em se tratando de mergulho. Eu já tive a oportunidade de mergulhar acho que com os melhores mergulhadores que tem nesse país, e ele está entre esses. E óbvio que eu era o ruinzinho na água ali, né? E ele vai poder nos ajudar bastante hoje. Eu me lembro de uma experiência bastante interessante que nós tivemos quando o Cousteau morreu. Eu, querendo fazer graça, liguei pro Serginho. Falei: Serginho, como o Cousteau morreu e meu nome é Marco Antônio Fusco, então morreu o Cousteau, ficou o Fusco. E ele falou: realmente, Cousteau, você merece substituí-lo, porque você custou para aprender a mergulhar, custou a ter boa flutabilidade, você custou para ser um mergulhador razoável. Então, esse é o meu amigo Serginho. E eu precisava que você me ajudasse a gente explicar um pouco. Eu sei que tem alguns mergulhadores nos assistindo e tem alguns que não são mergulhadores. Então, como você vai vir aqui várias vezes, vamos começar hoje do básico. O que é mergulho? Como é que funciona? Como faz para se tornar um mergulhador? Vamos por partes, né? Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, sou instrutor de mergulho já há bastante tempo. Há 210 anos. Eu sou 209. Um ano a mais que o Fusco aqui, quase. E a gente está aqui com essa proposta, né, de levar o mergulho para a grande rede e fazer com que quem já mergulhe tenha melhores técnicas, tenha mais oportunidade. Quem não mergulha ainda saiba como entrar na atividade, como obter o melhor da atividade, com toda a segurança, com toda a diversão que ela pode ter, né? E o mergulho, basicamente, né, para a gente começar a responder a primeira pergunta, é uma atividade muito grande. A gente divide o mergulho em mergulho recreacional e o mergulho profissional, né? Então, o mergulho recreacional, ele tem a intenção de fazer a pessoa se divertir embaixo d'água, procurar novos horizontes, novas maneiras de ela se encontrar nessa nossa vida aqui na Terra. A gente vai para um outro lado, que é o lado da água, e muita gente se descobre nesse meio. E então, a área de mergulho recreacional é onde a gente atua realmente ensinando as pessoas a mergulharem. Mas, só para deixar claro, ainda existe a área também de mergulho profissional, que não tem nada a ver com a nossa área, que não tem nada a ver com a parte de recreação. Então, quem pretende aprender a mergulhar não precisa se preocupar com grandes profundidades, com técnicas super difíceis, com riscos absurdos de operação, porque o mergulho recreacional é feito para a gente se divertir. Então é feito numa outra visão, num outro parâmetro, numa outra estrutura, para que a gente possa se divertir com toda a segurança e aproveitar um pouquinho do que a gente não consegue ver fora d'água. E o que a gente faz para se tornar um mergulhador? Eu sei, óbvio, até que eu cheguei lá. Mas como é que funciona para você se formar e ter a técnica suficiente para mergulhar com segurança? Bom, é um caminho... Falando em com segurança, mergulho é ou não um esporte seguro?
Sim, sim. Existem algumas pesquisas nos Estados Unidos. No Brasil a gente não chegou a essa estatística ainda, mas a indústria do mergulho nos Estados Unidos é uma indústria muito forte. E para justificar, né, a atividade em termos aí corretos, eles fizeram uma pesquisa e chegaram no índice de que o número de acidentes, o índice de acidentes em mergulho é comparável ao índice de acidentes do boliche. Então é uma atividade extremamente segura, tem muitos praticantes. Não existiriam instrutores se, por exemplo, tubarões fossem perigosos ou correntezas levassem você para longe, né? Então o mergulho recreacional é uma atividade feita sob supervisão de um instrutor qualificado, que demorou para chegar a ser instrutor, fez vários cursos para chegar até lá e aprender toda a técnica para ensinar um novo aluno. Então é uma atividade bastante segura, né? E justamente falando disso, né, o primeiro passo para quem quer começar a mergulhar é ver o que existe debaixo d'água. Então muitas pessoas têm a primeira oportunidade de aprender a mergulhar quando pegam uma máscara emprestada, na piscina mesmo muitas vezes, ou no mar, dá uma olhadinha embaixo d'água e vê que existe um outro mundo que não é puro breu, né? Existe muita luz embaixo d'água, a gente tem muita vida. E então o primeiro passo é você querer começar a mergulhar. Depois disso é procurar alguém que já mergulha, que possa te indicar uma escola qualificada, né? Uma escola de mergulho qualificada, porque eu conheço uma boa, é a ADV. A ADV é a escola que atualmente eu trabalho, né? Eu já trabalhei em outras grandes escolas aí, tenho muito orgulho de todas elas. E a ADV ela prima por isso, né? Prima pela segurança. E antigamente o mergulho era um pouco militar. 10 começavam o curso, 9 não serviam para mergulhar e 1 se prestava aí para um grande mergulhador. Hoje em dia a visão é outra. Hoje em dia a visão é que todo mundo que quer começar a mergulhar tem a chance de aprender e com a técnica adequada, com a didática adequada, vai chegar a mergulhar com bastante diversão. E você começa... Uma coisa que me empolgou bastante nessa parte de mergulho é que é um termo que é usado pela PED, que é educação contínua. Fala um pouquinho de educação contínua. Então vamos lá. Para quem já mergulha e está nos ouvindo, está nos assistindo, já conhece um pouquinho sobre isso e vai poder se encaixar nessa estrutura que eu vou explicar. E para quem ainda não mergulha vai saber como funciona. Então, educação continuada quer dizer, você vai aprender a mergulhar no começo de uma maneira mais simplificada, aprender a cuidar de si mesmo e depois você vai alcançando novos objetivos embaixo d'água. À medida que você vai ganhando experiência, você vai poder ter novos objetivos e aproveitar cada vez mais a atividade. Em vez de sobrecarregar com tudo um aluno iniciante que ainda tem pouca habilidade, a gente presta para ele todas as informações necessárias para ele mergulhar com segurança dentro de determinadas condições. Por exemplo, o mergulhador que começa o curso básico, ele só pode mergulhar até determinada profundidade, nos primeiros 2 mergulhos até 12 metros, depois nos outros mergulhos até 18 metros, com um pouco de mais experiência, 30 metros, e à medida que os cursos vão acontecendo, né, os demais cursos vão acontecendo, nós já vamos falar já sobre eles, você vai adquirindo mais conhecimento, mais técnica e por isso vai poder avançar um pouquinho nos seus objetivos embaixo d'água. Você falou de outros cursos, existem especialidades além do curso básico para você atingir outros patamares nesse nível de aprendizado contínuo? Sim, sim. Seguindo, né, essa mesma estrutura, esse mesmo conhecimento aí, essa mesma organização do conhecimento, cada tipo de mergulho exige um conhecimento específico, né? Então, para quem vai querer começar a mergulhar para ver peixinhos, eu vou para Fernando de Noronha, por exemplo, né, e vou enxergar alguns peixinhos embaixo d'água para me divertir, porque lá é um lugar lindo. Você tem uma mini aula e mergulho acompanhado por um instrutor, e vamos dizer que você não tenha mais tempo para ficar lá e fazer o curso, é permitido a você fazer um mergulho acompanhado, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter um pouquinho mais de tempo, ter a decisão de fazer um curso, você vai precisar de um fim de semana para mergulhar, para aprender a mergulhar numa piscina e depois um fim de semana, um segundo fim de semana para ir mergulhar no mar, né? Esse é chamado curso básico, né? O Fusco falou aí de uma das agências que ensina mergulho, que é a PED. A PED é uma associação internacional, é a maior agência internacional de mergulho com a qual nós trabalhamos, e ela divide o curso em curso básico, que é o Open Water, que é o inicial, depois o curso avançado, onde o mergulhador começa a tratar de alguns objetivos embaixo d'água, como por exemplo, busca e recuperação de objetos, navegação por bússola, mergulho noturno, mergulho profundo, começa a ter essas informações
Depois tem o resgate, seguindo a educação continuada. O resgate você começa a não só saber cuidar de você mesmo ou cumprir algumas tarefas. O resgate você começa a se preocupar com a segurança do próximo também, porque o mergulho é sempre feito em duplas, então a gente tem que estar preocupado conosco e com o nosso dupla. Depois o Dive Master, que é onde o meu nobre entrevistador aí hoje está, que é a pessoa que está apta a cuidar de um grupo de mergulhadores, e fazer com que esses mergulhadores aproveitem ao máximo. E, paralelamente a essa estrutura principal, básico, avançado, resgate, Dive Master, a gente tem todas as outras especialidades. Você gosta de fotografia, pode fazer um curso de fotografia. Você gosta de vídeo subaquático, você pode fazer um curso de vídeo. Você gosta de naufrágio, vai fazer um curso de naufrágio. Você gosta de caverna, já é um curso mais específico. Cada um desses você vai criar o seu gosto pessoal e vai poder avançar na carreira de mergulhador. Então, não é uma coisa só, né? Vou aprender a mergulhar e vão me encher de informação. Você quer aprender a mergulhar, você vai aprender o básico e depois você vai criando o seu perfil e a estrutura para a qual você precisa conhecer para poder mergulhar com segurança. É interessante, você está falando desses vários cursos e eu fiz muitos deles, um monte deles, muitos um monte deles. de especialidades e a gente vai lembrando de coisas que acontecem, né, em cada um deles. E eu lembrei agora do meu check-out de Rescue Diver, que é o resgate submarino, né? E foi uma coisa muito interessante. Há um determinado momento da prova em que o teu duplo, o teu companheiro, finge que está morrendo afogado e que está precisando de socorro e ele deve pedir socorro. Só que para os outros barcos em volta não ouvirem alguém lá na água pedindo socorro, socorro, e de repente todo mundo se atirar na água e fazer o que não deve, né? Nós institucionalizamos usar o nome pizza. Pizza, pizza! E aí todo mundo sabe que é a hora que a gente é um exercício. É o exercício, né? E o meu dupla é um mergulhador muito querido, o Messa. Eu estava lá fingindo que estava morrendo afogado, e eu afundava e voltava, e pizza, pizza. E aí o Messa se equipou, botou uma boia redonda na água, pulou e veio nadando trazendo a boia para mim, rapidinho. Isso tudo é instantâneo, né? E quando ele chegou a meio metro de mim, ele pegou aquela boia, virou assim, falou mezza litte, mezza mussarela e entregou a pizza. Muito divertido. E aí começou a ligação da culinária com o mergulho que você trouxe até a TV, né? Não tem jeito, né? Então, os cursos são muito divertidos. Para quem já fez curso de mergulho e sabe do que eu estou falando, a gente tende a tornar o curso uma coisa interessante, fazer com que as pessoas aproveitem, que elas se divirtam, não só daqui a 3 semanas, quando eles vão mergulhar no mar, daqui a 1 ano, que eles querem ir para o Caribe, mas desde a hora que você entra na piscina, você tem que se divertir. Então, as técnicas para cada curso são feitas dessa forma, né? A gente usa exercícios aí que fazem com que a pessoa grave o que ela precisa saber num momento de saber se equilibrar na água, saber ajudar o seu colega, né? Mas não precisa ser algo como era antigamente, uma coisa extremamente masculina, extremamente forte do ponto de vista físico, né? Hoje em dia a pessoa precisa ter boas condições físicas para mergulhar, ela precisa se cuidar, mas não precisa ser um atleta. Você usou um termo aí interessante, que antigamente era um esporte bastante masculino, né? Eu conheço excelentes mergulhadoras. Sim, sim. Impressionante como... Daria para citar o nome de um monte aqui. Que prova que não depende de força extrema, de pensamento irracional masculino, né, o preconceituoso. Hoje em dia o mergulho tem equipamentos, não querendo ser machista, mas muitas mulheres gostam, por isso que eu estou falando, né, tem equipamentos mais bonitinhos, mais arrumadinhos, não precisa ser aquela coisa antiga da máscara preta do Jacques Cousteau, né, então evoluiu bastante. Chanel. Nadadeiras cor-de-rosas, e aí vai, né, mas o importante é que o mergulho ele tem evoluído do ponto de vista de esporte também. Então a gente tem aí várias grandes estruturas ensinando a mergulhar, vários pontos no Brasil onde se pode mergulhar, alguns próximos das grandes capitais, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste todo, mesmo lá no interior, né, temos Bonito, temos Brasília, vários pontos de mergulho. Então eu cheguei a mergulhar até no Amazonas, são oportunidades únicas aí para quem gosta de viajar, para aproveitar. Seria interessante rodar um pouco algumas imagens que a gente tem. Você está preparando aí? Tudo bem. Eu trouxe um videozinho, daqui a pouco a gente passa, um vídeo da própria
que é a agência pela qual nós ministramos os cursos, e ela mostra vários desafios de mergulho, né? Então o que é o mergulho, mostra várias situações e vai dar para ilustrar, ou para quem já mergulha, né? Vai dar para matar a vontade, quem está assistindo a gente na frente do computador vai dar para matar a vontade de estar debaixo d'água também. Agora, é importante falar ainda que o mergulho ele é uma atividade que vem sendo estudada bastante, né? Então os esportes na natureza em geral, que é a proposta do restante do programa, né? O mergulho como carro principal, mas os esportes de aventura em geral, eles estão crescendo bastante, né? Eu tenho uma outra atividade que eu dou aula na Universidade Paulista, e a gente está criando lá um grupo para estudar esportes de aventura. O mergulho é um deles, né? Mas também alpinismo, rafting, canyoning, corridas de aventura, todos eles têm um viés de esportivo, né, mas também tem um viés da busca do homem pela natureza, né? A gente foi há milhares de anos aí, a gente tem sido tirado da natureza e trazido para grandes cidades e esquece um pouquinho. Então a gente precisa resgatar essa busca pela natureza e psicologicamente é uma grande procura da atividade por causa disso, né? O homem quer sair da cidade grande, quer ir para o mar, quer ir velejar, quer ir correr, quer ir pedalar no meio de uma estrada de terra. Então o mergulho se insere nisso, se insere nesse universo maior de esporte de aventura. E essa perda desse contato com a natureza, eu recebi um e-mail esses dias bastante interessante. Eu não me lembro quem era o pintor, mas aparecia algumas mulheres num campo de trigo, dobradas, colhendo trigo. E essa é a pintura original. E aí essa mesma pintura atualizada, no meio de um monte de prédios, um monte de edifícios, as duas mulheres na mesma posição, agachada, catando latinha de refrigerante. Então, a perda que a gente teve com a natureza, com esse contato, é extremamente grande. Eu queria deixar esse recado para todos que estão assistindo, né? Procurem fazer isso. O Fusco ele já foi mais esportista antigamente. Hoje em dia... A barriga era menor. A barriga era menor. Hoje em dia ele está menos, mas eu vou dar uma cutucada nele. Prometo que nas próximas semanas aí eu vou contar novidades sobre ele. Mas incentivar todo mundo realmente, né? Procure fazer algum esporte. Eu sou professor de educação física, então eu estou inserido no mergulho como um dos esportes que eu busco atuar. Natação é o meu outro esporte principal. Mas busquem isso, busquem a prática de atividade, busquem a atividades ao ar livre, atividades de academia. O mergulho é um deles. Se você não pode sempre mergulhar no mar, vai experimentar, procure uma academia de mergulho. No nosso caso, a ADV, se você nos procurar. Outras também têm atividades que podem ser feitas na piscina. Podemos passar o vídeo então? Olha lá, vamos comentar um pouquinho. The scuba diver. As I've learned more about it, I'm realizing what an amazing, life-enriching challenge it is. A gente faz os cursos de mergulho e mostra algumas situações de mergulhadores. Olha, então temos mergulhadores aí mergulhando em naufrágios, né? E a gente tem aqui no Brasil um monte de naufrágios interessantes em Ilhabela. A gente está vendo ali, tem alguns peixes diferentes, sim, alguns seres vivos diferentes. Existe algum risco? Bom, eu sei, mas vamos contar para quem não sabe. A gente tem aí, olha, nas imagens de verdade vídeo, que né? O tubarão vai lá e come todo mundo? Não. O tubarão é um grande mito, né? A gente tem aí, foi criado por nossa vida inteira com a mãe nos dizendo, olha, não vai no fundo, senão o tubarão te pega, né? E isso faz com que a gente crie toda uma imagem aí do tubarão. Mais recentemente a raia, né? A gente teve um acidente daquele mergulhador na Austrália que morreu abraçando uma raia, mas a raia não foi feita para ser abraçada, né? Ela foi feita para ser contemplada. Então a interação humana ela é errada do ponto de vista de tentar interferir demais, né? De tentar entrar demais na natureza. E nós não somos donos da natureza, né? Apesar de nós sermos responsáveis por estarmos prejudicando a ela, né? Então a PED, que é a produtora desse vídeo, ela mostra através do vídeo justamente isso, que é importante a gente ter conhecimento, né? E aí entra o interesse dela em fazer divulgação. É importante a gente ter conhecimento, é importante a gente adquirir cursos para que a gente saiba mergulhar com segurança e preservar o meio ambiente também. Quanto a organismos subaquáticos, tem um módulo do curso que fala um pouquinho sobre isso, sobre como a gente deve interagir, né? Sem prejudicar o meio ambiente e ao mesmo tempo sem a gente correr o risco de se machucar ou de ocorrer um acidente. Nesse tempo todo de mergulho, uma das coisas que sempre me impressionou é que não é um esporte de competição, em que você quer mais que o outro
tem alguma faixa para você acertar. O mergulho é um esporte de cooperação. Sim, sim. A princípio pelo mergulho em duplas, né? E também todo mundo que está num barco de mergulho, literalmente a gente diz que está no mesmo barco, né? Então o mergulho não é feito para um acabar antes que o outro, ou um ir mais fundo do que o outro, né? E sim para a gente aproveitar. Nas imagens agora há pouco passou uma festa na praia, né? Essas imagens são dos Estados Unidos, mas a gente tem aqui no Brasil também inúmeros pontos de mergulho com festas tradicionais. Eu vou citar um que chama muita atenção, que é o Bar do Cachorro lá em Noronha, que tem um forró e os mergulhadores vão para lá à noite. Então o mergulho é uma atividade de interação realmente, não é uma atividade de competição. Existem mergulhos competitivos, né, como provas de ir mais fundo, provas de ficar mais tempo, mas isso é uma parte do mergulho. O mergulho recreacional em si, ele é uma atividade bastante conjugada com os colegas que mergulham. E eu me lembro que houve um período que a gente brincava muito, e essa é uma parte que eu acho extremamente agradável, que a gente fazia o jogo de hóquei sub. E ali eu descobri que o meu amigo, ele tem guelras. Porque é um negócio interessante. A gente, acho que mais para treinar alguma coisa e para se divertir também, cada time descia um jogador de um lado e ficava disputando lá embaixo o disco. E aí quando acabava o ar a gente sinalizava para o outro companheiro, o companheiro descia. E no meu time uma vez nós desceram os 3 jogadores e o Serginho continuou lá embaixo e acabou fazendo o gol. Porque tem como eu falei agora há pouco, a minha atividade de entrada no esporte é a natação. Então eu não tenho o fôlego dos melhores não, mas comparado com o pessoal que não nada, né, a gente às vezes tem uma certa diferença, mas não é o que eu falei, a gente incentiva todos a ter uma vida saudável, né? E dentre as atividades que você pode escolher para ser saudável, procure o mergulho, você vai estar em contato com o mar, vai bater perna, vai nadar, vai ajudar a carregar equipamento, que é a parte pesada da coisa, e quem já mergulha sabe disso, né? Você pode ficar ali do lado parado ou pode entrar e ajudar realmente. Então, é uma atividade de interação bastante grande, me deu ótimas oportunidades de vida, formei grandes amigos como você e como tantos outros que hoje estão mais longe, não têm tanto contato, mas eu tenho muito orgulho de ter tido eles como amigos aí por bastante tempo. Então a gente tem essa grande chance no mergulho de não só aproveitar uma coisa para você mesmo, para a sua vida, mas não pensando apenas nesse lado único, pessoal, vamos dizer assim, até egoísta hoje em dia, que a gente fica tão preocupado de ver as pessoas muito egoístas, mas a gente tem a chance de interagir com os outros, de ver que os outros também dependem de você, que vê que os outros estão se divertindo tanto quanto você. A gente vê certas coisas em São Paulo hoje que são mais animais do que debaixo d'água a selva animal realmente, né? Essa semana eu estive almoçando e vi uma senhora querendo passar de cadeira de rodas para ter um lugar na mesa lá, e uma outra senhora não se levantou para ela passar. E a gente não vê isso no mergulho não. No mergulho, quem é mergulhador com certeza não faria uma coisa dessa. Eu estava lembrando, nós temos um amigo em comum, o Edu Moirer. Fera. Esse é fera mesmo. E eu sei que você participou de numa expedição Segredos Submersos do Atlântico. Quase acabou com o meu casamento. Então conta um pouco pra gente. Bom, o Edu é um grande amigo, né? Irmão de um outro grande amigo meu, o Lalo. E o Edu tinha um projeto, né, Segredos Submersos do Atlântico, com patrocínios para fazer uma viagem do Brasil até a Europa. Ele foi até as Ilhas Canárias, né? E eu fui convidado para fazer e tirar fotos da primeira parte aí da viagem, que saiu de Santos e foi até a Bahia, depois da Bahia até Noronha, depois de Noronha atravessou o Atlântico. Eu fiz a primeira parte aqui na costa do Brasil, só que foram muitas semanas, eu tinha acabado de casar, eu deixei a Patrícia, minha esposa, ela cuidando da loja de mergulho em São Paulo. Eu tinha uma outra loja na época, a Coca Sub, que ainda existe, de um amigo nosso, e ela ficou cuidando da loja, pagando conta, resolvendo um monte de coisa, e eu ligava lá do meio do mar, ou então das cidades onde a gente parava, o mergulho foi bom, tirei fotos e tal, mas ela compreendeu, foi muito especial e me deu a chance de conviver bastante com o Edu, que é um grande capitão. E tinha outros que hoje são famosos, né, nessa expedição, sim, né? Sim, a gente fez vários amigos, até um já faleceu,
mas todas as outras pessoas que a gente foi, as ajudas que a gente foi tendo, ficamos em abrolhos acho que ficou mais de uma semana ou duas, pegando condições ideais aí para filmar as baleias, para fotografar as baleias. Então a gente teve uma convivência muito grande com bastante gente, e é o que bastante faz diferença no mergulho, né? Não só você mergulhar e aproveitar embaixo d'água para si mesmo, como você também fazer parte de um grupo de mergulhadores, que é o que a gente tenta sempre manter, para que a diversão seja ainda maior, porque o mergulho em si são 40, 60 minutos embaixo d'água, né? Mas toda a viagem, toda a diversão que a gente leva no fim de semana, ela faz bastante diferença para você aproveitar esse esporte que a gente acabou escolhendo aí para trabalhar, né? Mas eu trabalho pela paixão. Quem diz que pode ficar rico trabalhando com mergulho, só se você achar um navio afundado cheio de ouro, talvez, porque sendo instrutor é uma atividade como outra qualquer, uma atividade que a gente trabalha, né? Eu abro a janela assim, vejo o meu escritório, dá para ver o mar, e às vezes bate um pouco de sol demais do que deveria, mas é um lugar bom de se trabalhar. Você estava falando agora há pouco sobre essa consciência ecológica que tem que se ter. E é uma coisa que eu fiquei impressionado com a ênfase dada em todos os cursos, com a preservação da natureza. E é interessante você ver que alguns mergulhadores casados com filhinhos pequenos, os filhinhos já estão agindo de acordo com aquilo que o pai e a mãe aprenderam lá mergulhando e etc. Sim, o mergulho ele passa, né, informações boas para os outros, desde o manejo do lixo até o cuidado com os animais, isso tudo é importantíssimo. A gente tem aí uma grande chance, né, ao se tornar mergulhador, a gente faz parte, nos Estados Unidos é 1% da população que mergulha, no Brasil a gente tem dados aí que é bem menos do que isso, mas a gente faz parte de uma categoria aí de esportistas que tem a chance de ensinar para os outros o que é isso, ensinar para os outros como é que o meio ambiente está sendo degradado. A gente encontra lixo embaixo d'água, muitas vezes a gente faz questão de trazer o lixo para fora da água, desde que ele não esteja já sendo casas para animais, né? E isso faz com que o mergulhador ele se forme de uma maneira mais ampla, não só praticando esporte, mas também passando essas informações para os outros. E a gente vê gente fazendo isso mesmo, né? Os filhos, né? Já desde pequeno aprendendo como é que faz aí para evitar poluição, para evitar machucar os seres marinhos. E isso é muito importante, é algo que as pessoas que mergulham aí, que sabem que quer mergulhar, e mesmo quem quer aprender, deve também aproveitar esse viés aí de preocupação ecológica do mergulho, porque é algo muito, muito importante, além da atividade em si. Seguindo essa linha, o que você me diz de trazer souvenir para casa? Souvenir é uma coisa complicada, né? A gente tem, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né? E quem já mergulha faz tempo sabe do que eu vou dizer. Quem não mergulha vai ficar espantado. A gente aprendia a mergulhar e era incentivado a comprar joelheiras e cotoveleiras para a gente se raspar no fundo, bater nas coisas e não se machucar. O bom mergulhador voltava tudo sujo, mas não voltava machucado. E hoje em dia, né, o bom mergulhador, desde as primeiras aulas na piscina, já aprende que o correto é não ter contatos indesejados com o fundo. Você não sair se batendo, você não vai machucar os corais, não vai matar os corais, ou pequenos organismos como os cavalos marinhos, por exemplo, que moram ali nas algas. Então você acaba sabendo proteger o meio ambiente, né? E a coleta de souvenirs é outra coisa preocupante. Antigamente, pouquíssimas pessoas mergulhavam e tinham a chance de trazer alguma coisa do fundo do mar, e isso não interferia tanto. Hoje em dia, com a grande leva de turistas que vão para todos os lugares, né? Centenas, milhares de pessoas indo para os mesmos lugares mergulhar, ou fazer trilhas na Chapada, ou fazer qualquer outra atividade de turismo, isso tem um impacto muito grande. Então hoje em dia isso não incentivado, né? A coleta de materiais, de qualquer tipo de souvenir, ela não é incentivada. Hoje em dia a gente faz o contrário, a gente incentiva as pessoas a, se por acaso encontrar uma garrafinha numa trilha, ou uma latinha de cerveja embaixo d'água, que a gente traga para a superfície e dê o tratamento, né, o destino correto para o lixo. Eu me lembro que também, há uns 209 anos atrás, mais ou menos, num mergulho no Pinguino, naufrágio que tem lá em Angra, né, na enseada do Sítio Forte, né,
eu tirei uma foto de uma placa dizendo que o pinguino estava tombado como patrimônio e que ninguém deveria tirar nada, etc. Passou, acho que uns 2 meses, eu mergulhei lá de novo. Pode levar a placa. E levar a placa. Um souvenir. Então, felizmente existem 99,9% dos mergulhadores aprendem e praticam aquilo que aprendem. E aqueles que fizeram a besteira e às vezes não devem fazer mais. Eu acho importante seguir essa linha, né? A gente tem assim, chega muitas vezes na piscina para dar aula e encontra conchas no bolso do colete. A pessoa tirou a concha do fundo do mar e não está preocupada com o valor dela. Então ela bota no bolso do colete, vai embora, esquece que pegou a concha. E para que tirar então do fundo do mar, né? Para ficar empoeirando na mesa da sala, para ficar como se você fosse, né? Como se aquilo fosse a prova da sua grande capacidade, da sua competência em mergulhar. Então hoje em dia a gente desconsidera que seja importante trazer qualquer tipo de souvenir. A gente prima muito mais pela educação do mergulhador, pela correção do tratamento, pela amizade que se cria, né? Então é uma coisa muito importante a gente tentar desincentivar esse tipo de atitude. Eu me lembro que uma vez uma moça voltando para o barco, e assim que ela subiu a escada, alguém notou, olha na sua perna, e tinha um filhotinho desse tamanho assim, de polvo, grudado na coxa dela, né? E aí todo mundo dizia, vamos comer, vamos. Eu falei, gente, menina, volta pra água, por favor. Eu pulei na água junto com ela, ajudei a soltar o coitadinho que devia estar em pânico ali, se agarrando em algum lugar, né? A gente tem tantos exemplos bons de vida subaquática, e tantas coisas legais de se ver e tirar para nós, né? Ser egoísta a ponto de tirar para levar para casa uma parte disso não é tão relevante, não. A gente deve se preocupar muito mais com o futuro, né? Essa visão ela está sendo desenvolvida. Eu quando comecei a mergulhar tirava coisas e hoje em dia eu faço o contrário, né? Eu incentivo o pessoal a permanecer com toda o meio ambiente preservado. A gente está falando em mergulho, falando em peixe, mas você é contra comer peixe? Contra comer camarão? Não, um peixinho bem preparado, né? E boas receitas aí que você vai trazer para nós. Eu acho que nada como um bom prato de frutos do mar para a gente valorizar, né? O que é esse recurso do fundo do mar. E a gente não acaba com ele se a gente comer, a gente acaba com ele se a gente destruir, sem se alimentar, né? Então a preservação é muito importante realmente. Sabe que eu fiz uma vez um mergulho na Ilha Vitória? E Ubatuba. Em Ubatuba. E lá é muito rico em vida. E aquele dia eu acho que os peixes deviam estar de mal com a gente e não tinha absolutamente nada. Nós mergulhamos e a vida estava muito, muito pouco ali. E tinha um budião desse tamaninho assim que me seguiu o mergulho inteiro. Parecia um frade. Quando eu percebi, eu voltava e aí ele fugia de mim. E aí eu ia para lá e o peixinho vinha atrás de mim. Aí terminei meu mergulho, subi. E nesse nosso grupo tinha um rapaz desceu para o outro lado com um arbalete. E quando ele voltou para o barco, ele voltou com um budião na ponta do... Perdeu um amigo. Perdeu. Eu falei, por que você fez isso? Eu não sou contra o caçador sub, o que eu sou contra é ele ir acabar com o pouco que tem. Então existem lugares que famosos por terem sido excelentes points de caça sub e que hoje não tem nada. Hoje você mergulha lá, você não encontra absolutamente quase que nenhuma vida, né? Então eu estou insistindo nesse ponto porque eu acho que a gente tem que preservar o lugar bonito para a gente poder continuar mergulhando e achando coisa bonita. E uma vez conversando com uma pessoa, ele dizendo que era ateu, que não acreditava em Deus, eu falei, você não é mergulhador. Se você for mergulhador, se for lá para baixo, você vai acreditar que Deus existe. Que uma coisa maravilhosa daquela não pode acontecer simplesmente... E é engraçado você falar isso, que às vezes a gente diz que o mergulho vira uma religião, né? O mergulho para nós toma conta da nossa vida, né? A gente acaba
vivendo em função do mergulho. Quando você vai planejar uma viagem, você já vê se dá para mergulhar ali perto, para escapar 2 dias lá daquela correria e fazer o mergulho. Você vai para Cancún, por exemplo, e você quer escapar para Cozumel, você vai para São Paulo e quer dar uma escapadinha e mergulhar na Laje de Santos e assim por diante. Então é importante, quem pretende mergulhar, fique com essa informação, né? Existe muita chance de se mergulhar, não é algo complicado, não é algo sofisticado, não é algo inacessível. Você procure uma boa escola de mergulho. Uma escola de mergulho vai ensinar você todos os passos, os melhores equipamentos, vai te ensinar a escolher o equipamento apropriado para o seu tipo de rosto, para o seu tamanho, para a sua capacidade física. Isso vai fazer com que você aproveite o mergulho de uma maneira bastante grata, né? E para quem já mergulha, continue incentivando os colegas a ir viajar com vocês, a ver como é que é, porque mesmo que ele não aprenda a mergulhar, ele vai aprender um pouquinho mais sobre o contato com a natureza, e isso hoje em dia é um dos principais pontos de preocupação nossos. Eu tenho uma amiga que é jornalista, e a última vez que eu conversei com ela estava de namorado novo. E eu falei, mas e daí? O cara é legal? Ele é mergulhador. Já virou sinônimo. Foi o comentário dela. Ou seja, para ser namorado dela tinha que ser mergulhador. Né? E é uma coisa interessante. Eu conheço no mergulho um monte de gente que se achou. A gente já casou muita gente lá nas nossas escolas aí. Um santo casamenteiro, né? É uma coisa muito boa, porque é uma conjugação, né, de coisas saudáveis, de coisas boas, de pensamentos bons. Então, o mergulho em si não é só você estar embaixo d'água. O mergulho mesmo é você estar embaixo d'água durante aqueles minutos de contato extremo com a natureza, mas também conviver com um grupo de pessoas que compartilham essa visão e fazem com que a luta pela preservação aí seja uma luta de todos nós e não apenas, né, no papel. Você é bom cozinheiro? Eu não posso me chamar de bom cozinheiro não, mas eu faço questão de toda semana fazer uma comidinha no fogão a lenha. Lá em casa eu tenho um fogão a lenha e... frutos do mar? Frutos do mar de vez em quando outras comidas e... Bom, cozinheiro bom não sou, mas eu sou bom de garfo. Comer bem eu vou. Eu tenho uma receita aqui da Tutti Buffet. É uma dicasinha simples e... Quem gosta de camarão, a Débora está ali lambendo o lado. Mas um camarão a Tutti Buffet, como é que é? É simples. Passa o camarão no mel, depois passa na farinha de rosca e frita em bastante óleo. Simples, né? E fica divino. No mel? No mel. Fica um sabor assim bastante exótico. E eu aconselho a fazer, vale a pena. Vamos experimentar. Foi um prazerzão muito grande estar aqui com vocês. Hoje, em virtude de alguns ajustes técnicos que estão sendo feitos aqui, nós não tivemos a oportunidade de um bate-papo ao vivo, de que funcionasse um chat e pudesse haver uma interação maior entre quem está nos assistindo e nós, né? Mas felizmente esses ajustes estão sendo feitos todos para que a gente possa nos próximos programas apresentar cada vez melhor e poder participar de uma maneira cada vez melhor. Cadê o camarão para a gente experimentar? Não trouxe? Lá na Ana Maria Braga tem sempre para a gente experimentar. Tem que trazer o próximo programa. Hoje eu vou comer um peixe de água doce. É uma traíra sem espinho. Está convidado, tá? Obrigado. Eu queria agradecer também o interesse de todos vocês que nos assistiram. Nós vamos trabalhar duro aqui para que a gente tenha cada vez mais recursos para interagir mais com quem está assistindo. Eu queria deixar o meu contato para quem quiser aprender a mergulhar ou quem já mergulha e precisar de alguma assessoria. O nosso e-mail lá na ADV Mergulho é adv de adventure @advmergulho.com.br e o nosso telefone é aqui de São Paulo 011 3148 1010. Difícil, hein? 3148 1010. E para quem tiver interesse nos esportes de aventura, em estudar, a gente está
programando uma pós-graduação aí em esportes de aventura dentro do curso de Educação Física, lá da Universidade Paulista. O meu e-mail lá da Unip é sergio@unip.br, Unip com o P mudo no final. Tem o com? Não tem o .com, é unip.br, para os interessados aí em fazer parte de um grupo de estudos de esportes de aventura que nós estamos montando. Vamos levar à frente esse projeto aí, vamos ter apoio da instituição para que a gente consiga cada vez mais levar tecnicamente bem a nossa missão. Então no sábado que vem nós vamos ter, além de um outro convidado importante, para a gente falar sobre mergulho, nós vamos falar um pouco sobre nutrição também. E a gente tem o privilégio de estar tendo o patrocínio, né, da Tutti Buffet e da Mandiari. Coffee breaks, almoço, jantares, festas, confraternizações, é só chamar a Tutti Buffet. E a Mandiari refeições para empresas. E até a próxima semana. Obrigado, até a próxima semana. Beleza.